Ok, eclesiologia, mas aí, hoje a gente chega nesse ponto da igreja, história da igreja, só que a gente tem que ter uma origem. A igreja começou assim? Essa é a nossa pergunta. Ela começou assim? Não. A igreja, ela começou pela pregação de Jesus, e foi Cristo quem batizou a igreja com o nome igreja, Cristo. Qual que é a controvérsia? A controvérsia é que a palavra igreja, ela significa o seguinte: é uma convocação para que haja uma reunião. Isso significa igreja. Ela é o resultado de uma convocação. Passava um grego, vocês já sabem disso aí, passava um arauto nas ruas e ele chamava as pessoas a participarem da igreja. Vai acontecer uma assembleia, venham para a assembleia, todos vocês venham para a assembleia. Então esse arauto, ele tinha que andar pelas ruas, fazendo a convocação. E Cristo, na hora de batizar a igreja, ele usou a palavra eclésia, aqueles que são chamados para fora. Qual que é a contradição que nós temos? É o que Jesus quis dizer, por que ele usou a palavra eclésia. Ele tinha uma outra palavra, que era carral. Carral é a congregação de Israel. Isso é carral, tá? Congregação, aquele formato fechado, sinagoga, voltada só para judeus, entrada restrita, não é todo mundo que pode entrar numa sinagoga, não é todo mundo que entende o hebraico. Isso é carral. Jesus, ele sabia que tinha a palavra carral? Sabia, mas ele não quis usar congregação, ele quis usar eclésia. Bom, por que ele fez isso? Porque o caráter de igreja é esse mesmo, é aberto. A eclésia acontecia em espaço aberto. Eles tinham um anfiteatro, um semicírculo, todo mundo que ia participar da assembleia tomava lugar na arquibancada e participava das discussões. Jesus mesmo, você vê que a igreja de Jesus é uma igreja totalmente igreja, original mesmo. Não tem templo, não é fechado, não dá para se localizar num lugar só. Ele anda de rua em rua, de praça em praça, de casa em casa. Ele está no monte, ele está na planície, ele está no barco, ele está no deserto, ele está em Jerusalém. A igreja de Jesus é uma igreja andante. É uma igreja que ela não está presa à estrutura de um templo. A estrutura de um templo está lá em Jerusalém. Lá em Jerusalém. Se fosse para Cristo manter o conceito fechado de igreja, ele tinha tomado posse do templo de Jerusalém. A autoridade para isso ele tinha. Chegou em Jerusalém, purificou o templo e falou: se vocês me disserem de quem é o batismo de João, eu digo com que autoridade eu vim purificar a casa do meu pai. A autoridade para isso ele tinha. Ele ia tomar o templo se ele quisesse. E pronto, ficava lá a sede, templo sede da igreja de Jesus Cristo. Não quis fazer isso. Pelo contrário, ele disse: olha, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, na psicologia de Jesus, ou no conceito de igreja de Jesus, igreja, ela é andante. Ela é uma igreja que anda, ou uma igreja militante. Não aquela que fica presa dentro de um espaço circunscrito a um prédio e alguma coisa assim. Só que essa eclesiologia que eu estou falando para os irmãos e para as irmãs, é uma eclesiologia rudimentar. Ela serve para o Novo Testamento, para os dias de Jesus. E com o passar do tempo, como que os primeiros apóstolos entendiam a igreja? Ainda eles não tinham um prédio. Então os primeiros apóstolos, eles tinham que frequentar o templo de Jerusalém, que não era a igreja. O templo de Jerusalém não era a igreja, era carral, tá? Congregação de Israel, tinha sumo sacerdote, tinha sacrifício, tinha tudo. Não era a igreja. E Jesus já havia profetizado que ele ia desmontar aquilo, que não era o que ele tinha planejado para a igreja dele. Ainda assim os apóstolos estão em Jerusalém. Como que eles faziam? Eles se reuniam nas casas, irmão, porque as casas dos judeus era mais ou menos desse formato aqui, ó, tá? Era assim mesmo. Tinha o andar de baixo, o andar de cima. Essa parte aqui era chamada de cenáculo. E aqui eu estou falando de um judeu de classe média. Portanto, lá em Jerusalém, eles tinham um espaço que eles se reuniam, que provavelmente era aquele cenáculo onde Jesus celebrou a ceia, aonde desceu o Espírito Santo. A casa de Maria, alguém conjectura que pode ser, tá? A casa de uma Maria, alguém assim, não sabemos. Fato é, a igreja não tinha prédio, não tinha prédio. Agora os apóstolos estão congregados em Jerusalém, eles vão no templo, estão morando todo mundo no cenáculo. Jesus demora a voltar, o relógio passa e Jesus não volta, nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro ano.
Jesus está demorando a voltar. Está demorando, o Espírito Santo já desceu, não tem Novo Testamento ainda, tem só Antigo, e a igreja está presa em Jerusalém. Quem é que começa a espetar a igreja? Saulo, né? Saul, o velho Saul. O velho Saul, que é Saulo, começa a espetar a igreja, perseguindo a igreja de Jerusalém. O que fazem os irmãos? Se dispersam por tudo quanto é lugar. Constrói templo? Não. Sinagoga? Não. Congregação? Não. Aonde está a igreja? Na casa dos irmãos. E os apóstolos não têm lugar de ficar. Quando a gente fala que tem uma igreja sede em Jerusalém, é uma igreja que está sediada na casa de um irmão, um cenáculo. É isso, não é a igreja. A igreja sempre está na casa de alguém. Da onde é que vai vir a origem, a ideia de igreja, templo assim? Porque o Império Romano começou a perseguir a igreja, e os irmãos que não tinham lugar para ficar iam para o cemitério. A igreja no cemitério, a igreja nas catatumbas. É lá que eles se reuniam e começaram a ser acusados de serem canibalistas por causa do ritual da ceia. Comedores de carne de gente, eles comiam carne de gente. É uma fama que os cristãos pegaram. Eles praticam ritual ocultista e lá eles comem carne de gente, que era a carne do Senhor Jesus, né? E bebem sangue. E aonde que é a igreja? A gente não sabe, eles estão espalhados no meio do povo. Os crentes não tinham um templo, não podia. Por quê? Eram acusados de serem inimigos do Estado. E essa perseguição ela foi até Constantino. Quando chega no tempo de Constantino, vamos arredondar o ano, tá? Anos 300, vamos arredondar. Chega no tempo de Constantino, ele ganha as guerras, unifica o Império Romano e ele estabelece que o cristianismo é religião do Estado. Confiscou o templo dos pagãos, templo de Mercúrio, templo de Marte, templo de Júpiter, confiscou esses templos, proibiu a religião desse pessoal todo aí, pegou essa turma que era sacerdote de Júpiter, de Marte, de Netuno, Diana, pegou essa turma aí e para a igreja, consagrados crentes, cristãos, para serem ensinados agora pelos irmãos, com o Antigo e o Novo Testamento, formularam a Bíblia e está nascendo a igreja templo, porque os crentes mesmos eles não tinham como construir, não podiam construir, porque se eles construíssem eles eram identificados, sendo identificados eles eram mortos, queimava do jeito que acontece na Índia hoje, queimava. Por isso o mais seguro para os cristãos eles eram ser gente comum, gente do povo, que se reunia secretamente, e se o governo soubesse aonde que eles estavam reunidos, mandava matar, como foi o caso de Nero, mandava matar. Eles eram perseguidos literalmente, mortos literalmente, principalmente em Roma e aonde haviam as principais províncias de Roma, que Roma colocava capitais no império inteiro. Era muito difícil ser cristão, era muito difícil. Agora com Constantino surge a igreja templo, do jeito que a gente vai ter hoje. Agora que eu tenho um templo, eu vou me espalhar pelo mundo para quê? Eu tenho um templo. Pronto, eu tenho um templo, eles chamam esse templo aí de Sé, ou de sede, né? Santa Sé, que é a sede, junto com as suas paróquias. O que é a paróquia? É aquela região que está sob o domínio de um bispo. Isso é uma paróquia. Também é chamado de patriarcado. Só que nessa época já tem templo, tá? Já tem templo, já tem congregação, já tem capela, tá? Já pode construir, já não está mais sendo perseguido. E acabaram as missões. Não tem mais missões, porque agora tem que levar o evangelho para os bárbaros, outros povos. O povo civilizado já estava civilizado mesmo, era só ir para a igreja. Jesus ele usou uma palavra que é eclésia, para dar o caráter de igreja andante. Quando chega em Constantino, deixa de ser igreja andante, já não anda mais, é uma igreja institucional, estatizada, parada e empedrada. Isso é ruim ou é bom? Para o nosso tempo é excelente, né? É bom. Para o nosso tempo você tem um templo, congregações, tem um endereço, a gente não está passando perseguição, nós não precisamos. Só que tem um pessoal tão revoltado com a igreja, ainda bem que a matéria é eclesiologia, mas tem um pessoal tão revoltado com a igreja, mas tão revoltado que eles são chamados de desigrejados.
Vocês sabem disso já, né? Os desigrejados. Quem são os desigrejados? É aqueles que foram, tiveram uma experiência com várias igrejas, não gostaram de nenhuma, se membraram em várias e não se firmaram em nenhuma, e agora eles são de Cristo, mas não são da igreja. São os desigrejados. Eles não querem abrir mão de Jesus, só que eles não querem compromisso com a igreja. Por quê? Aquela queixa que a gente acabou de falar aqui: corrupção, regra demais, sabe? Muita confusão na igreja, obrigações que você tem que cumprir, pagamento de dízimo, cobrança extenuante. Não quero isso, eu quero ser um crente, mas eu não quero ser crente com igreja. Eu quero ser crente sem igreja. E essa matéria de eclesiologia tem que falar dos desigrejados. Tem. Se a gente terminar essa matéria e você não souber se você é um desigrejado ou não, aí tem que fazer de novo. Fazer de novo. Porque tem crente assembleano que é um desigrejado, você sabia? Ele não gosta da Assembleia de Deus. Ele não sai, não gosta. Ele está aqui, mas ele é um desigrejado. É que ele não sai daqui porque a mãe dele está aqui, a esposa está aqui, os filhos estão aqui. Mas se ele fosse sozinho no mundo, ele já tinha pegado a mala e já tinha sumido. Então é crente assembleano desigrejado. Tem que dormir com esse barulho, irmão Will. Oi? Tem que dizer que é o menos pior. Aqui é o menos pior. Rapaz, você já pensou? Cidadão jogando no Paris Saint-Germain e falando: é o que tem para hoje. Está dizendo que a Assembleia de Deus é o Paris Saint-Germain? Será que eu estou dizendo isso? Né? Então, oi? Fui longe? Pois é, então. Agora saia da Assembleia de Deus e vai dar uma de desigrejado. Vai andar perambulando por aí. Vai andar perambulando. A experiência pode ser agradável e desagradável ao mesmo tempo. Tá bem? Porque tem uma cultura assembleana. O que é o melhor do meu ponto de vista para vocês? É conhecerem a eclesiologia das Assembleias de Deus, acabar com a meninice. E por meninice eu não quero falar de sapateado, nem reteté, né? O pessoal até fala que reteté é uma palavra que não pode falar por causa que é a palavra da macumba. Eu não sei se é verdade. Diz que reteté é o nome de um demônio. Eu não sei, tá? Eu ouvi dizer, nem fui investigar por causa que, né, perdi tempo. Mas, boa. Né? Mas vamos lá. Quando eu falo assim que você não pode ser menino, quer dizer, chega de meninice, eu não estou falando desse movimento. Menino no entendimento. O apóstolo Paulo fala, né, que você tem que ser menino na malícia, mas tem que ser adulto no entendimento. Vai lá, pega este livro aqui, pega a nova dogmática da Assembleia de Deus, né? Mas leia a nova dogmática como um livro comum. Não é a Bíblia, tá, irmãos? Não é a Bíblia. A nova dogmática não é a Bíblia. Se o autor ele foi autêntico, ele vai dizer isso. Olha, aqui está a nossa confissão de fé das Assembleias de Deus. Estava faltando um livro, eu fui lá e fiz o livro. Pronto. Quer comprar? Vai lá e compra, mas leia como livro, não leia como Bíblia. Se você quiser ler um livro como Bíblia, leia o meu livro. Entendeu? Meu livro. Igreja. Propaganda? É só no final só. Só no final, né? Esses irmãos estão sabidos. Pois bem, quer dizer, Bíblia só tem uma, irmãos. Livro inspirado só tem a Bíblia. É lá que está. E quando você vai para a eclesiologia do Novo Testamento, você não tem uma eclesiologia só. Você tem uma igreja que foi organizada pelo apóstolo Paulo, outra que foi organizada pelo apóstolo João, outra organizada pelo apóstolo Tiago, e cada igreja, cada apóstolo organizou a igreja do jeito que ele quis, ou do jeito que Deus iluminou ele. E o apóstolo Paulo não organizou todas as igrejas igualzinho. A organização de Corinto era uma, de Éfeso era outra, de Tessalônica era outra. Olha só o espírito do apóstolo Paulo, a versatilidade que ele tinha de plantar uma igreja de acordo com eclesiologia diferente. Qual que era o ponto central? Ele era o apóstolo, esse era o ponto central. E Jesus Cristo, o cabeça da igreja. E o ministério? Tinha a igreja dele que tinha diácono, tinha a igreja que tinha bispo, tinha a igreja que tinha evangelista, mas ele não fala do presbitério. Falta presbitério. Cadê o presbitério? Aonde vai aparecer o presbitério? Nas igrejas do apóstolo João. Na lista do apóstolo Paulo não tem presbítero. Primeiramente Deus colocou na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Ele escreveu isso aqui para a igreja de Éfeso. Cadê o diácono? Não tem. Cadê o presbítero? Não tem. Cadê o bispo? Não tem. Só que quando ele escreve para Timóteo, tem bispo e tem diácono. Para Timóteo tem, e tem evangelista.
Não tem presbítero, não tem pastor e não tem doutor. Vocês perceberam? Os doutores hoje, quem seriam? Oi? Os doutores, quem seriam? Os doutores? Os doutores são os nossos teólogos mesmo, tá? São os teólogos da Assembleia de Deus que fizeram lá a confissão de fé, são os doutores. Cada igreja tem o seu doutor, né? Nós somos professores. Entra na categoria de doutor, mas bem de longe, né? Estilo auxiliar, bem de longe, mas precisa subir um pouquinho. Até o nosso irmão Neemias está com um texto ali, ó, que ele vai ler agora. Podemos ler. Bem, por gentileza. Uma observação do apóstolo Paulo, ele escreveu a Tito,